pessoal, sejam bem-vindos à nossa quinta aula do módulo 3 da disciplina de planilhas eletrônicas. Na aula de hoje a gente vai aprender como calcular juros simples e juros compostos, com a ajuda das planilhas eletrônicas. Primeiro, vamos entender o que são juros simples e compostos. Se vocês não sabem, não tem nenhum problema. Juros simples são aqueles que são aplicados no montante total apenas uma vez, ou seja, se a gente realizar um empréstimo de R$100 com juros de 10%, o valor total que a gente tem que pagar é R$110, não importa o tempo. Se a gente levar 30 anos para pagar, vão ser os mesmos R$110. Mas o juros composto funciona de uma forma um pouquinho diferente. O que acontece? Ao invés da gente aplicar esses 10% no total do empréstimo, a gente vai quebrar esses 10% por dias ou por meses e calcular dia a dia o quanto a gente deve. O que acontece? Com juros compostos, normalmente a gente acaba pagando mais. É assim que funciona a poupança, por exemplo, para gerar juros para a gente. É assim que funciona a grande maioria dos empréstimos na vida real, certo? Por quê? Porque assim eles conseguem então ganhar um valor maior, porque o valor aplicado é gerado dia a dia, tá bem? Então vamos usar como exemplo se fosse 10% nossos juros. Se a gente for pagar a dívida em 10 dias, ele vai aplicar 1% por dia em cima do valor, ao invés de aplicar 10% no dia final que a gente vai pagar, como é o juros simples. Então se a gente pegar os mesmos R$100 emprestados, isso significa que no primeiro dia a gente deve 101, porque é 1% a mais que o 100, e no segundo dia, ao invés da gente dever 102, a gente deve mais 1% em cima dos R$101, o que vai nos aumentar em 1 centavo a nossa dívida, vai ser R$102,01. No fim, como o valor é baixo, são R$100, esses 10% calculados 1% ao dia, vai nos dar só alguns centavos de diferença, vai ser 15 centavos a mais, mas vejam que deu 15 centavos de diferença a mais. Entenderam a diferença? Então, a gente pode pensar, pô, mas como é que a gente faz para calcular esse empréstimo dia a dia? Pô, que saco isso, né? Isso vai acabar sendo ruim da gente calcular, porque, pô, se a gente tem que todo dia quebrar o valor, calcular uma porcentagem em cima, calcular o valor de novo, isso dá uma trabalheira, né? Mas vocês vão ver que, graças a essa ser uma função muito utilizada, o LibreOffice Calc e o Excel, os dois têm essa função embutida dentro deles para nos facilitar a vida, certo? Então vamos preencher duas simulações de empréstimo para a gente entender a diferença entre os dois juros e entender o cálculo com a função correta do Excel e do Calc, tá bem? Então o valor que a gente solicitou de empréstimo, vamos botar que foi R$10.000, certo? Vou botar aqui formatação financeira para ficar mais fácil da gente enxergar os números. Legal, R$10.000. É o mesmo valor para os dois empréstimos, para os juros simples e para os juros compostos, tá? E a mesma coisa a gente vai fazer para as parcelas. A gente vai pagar esse empréstimo em 1 ano, 12 parcelas, certo? Beleza. Então, vamos considerar que a taxa de juros foi de 6% nos dois. Aqui a gente pode formatar como porcentagem também se a gente quiser. 6 e 6. Se a gente quiser que as casas depois da vírgula sumam, se vocês lembrarem é só clicar aqui. 6%. Quanto vai ser o valor da nossa parcela? Bom, como é que a gente faz para calcular isso? Em primeiro lugar, no juros composto aqui é difícil da gente calcular, né? Para isso a gente vai usar uma fórmula. Então vamos começar com juros simples. Eu falei para vocês que para calcular o juros simples basta a gente pegar o valor do empréstimo, que no nosso caso é igual a B4, e multiplicar pelos juros, né? Então, se a gente tinha R$100 que a gente tinha pegado de empréstimo e era juros de 10%, a gente ia dever R$110. Então, a gente pegou os 10% e multiplicou pelo 100, certo? Mas não é só isso. Então, é vezes D4. Por que não é só isso? Porque se a gente multiplicar 10% por 100, isso dá 10. A gente tem que somar esse valor dos juros no montante total. Então, a gente tem que somar isso tudo com B4, certo? Ó, ficou assim porque a gente não tem espaço suficiente na célula. Aumentei aqui pra gente ver. Então 6% de 10.000, a gente agora deve 10.600.
Ah, e qual é o valor da parcela do nosso empréstimo? Como é que a gente calcula isso? Bom, basta a gente dividir o F4 por 12, né? Ou pela quantidade de parcelas, que é o nosso C4. Então a gente teria que pagar R$ 883 por mês em um ano para a gente ter pago a nossa dívida de 10 mil do empréstimo com 6% de juros, que é 10.600. Legal? Então agora a gente tem a parcela calculada por juros simples. Para juros composto funciona um pouquinho diferente. O que acontece? A função que existe no LibreOffice Calc se chama pagamento. Ela calcula o quanto a gente vai pagar em um mês, ao invés da gente calcular o total. Então vamos começar a fazer ela. Pagamento, abreviado, é PGTO. É a função que a gente vai usar hoje, certo? Então ele tem várias coisas que ele está nos pedindo aqui. Primeiro, taxa. Qual é a taxa dos juros? É o D3, né? Depois, o que ele pede? O número de parcelas. Qual é o número de parcelas? É o C3. Depois, o valor P, VP. O que é VP? É o valor principal. O valor principal é o quanto a gente tirou do banco de empréstimo, tá? Ele tem esse nome de valor principal também. Então, B3, certo? E, bom, se a gente agora der Enter, fechar o parênteses e der Enter, ele ficou vermelho aqui, estão vendo? Isso é pela função pagamento, que formata de forma automática valores negativos e positivos e com essas cores diferentes, tá bem? Mas não deem bola para isso. O que importa? O valor da parcela que a gente vai ter que pagar se for juros compostos é 1.192. E como é que a gente sabe o total que a gente vai pagar? A gente multiplica esse E3 vezes C3, que é o número de parcelas, né? Então vejam que se a gente pegar 10 mil de empréstimo com juros de 6% ao mês, a gente vai pagar 14 mil no total, certo? Vezes 10 mil se fosse juros simples. Agora vocês entendem por que os bancos emprestam dinheiro com juros compostos? E esse é um dos grandes problemas que a gente tem, que as pessoas acabam se endividando. Porque o valor num mês parece que não subiu muito, mas no mês seguinte já subiu bem mais, e assim sucessivamente vira uma grande bola de neve. Certo? Então, pagando com juros compostos, a gente pagou R$ 3.600, R$ 3.700 a mais em um ano com um empréstimo de só 10 mil. Imaginem se a gente tivesse feito um empréstimo para comprar uma casa própria, que é um empréstimo de 100, 150 mil, às vezes mais. Ou se a gente tivesse juros mais altos, o quanto seria essa diferença, certo? Então, pessoal, a nossa aula de hoje termina por aqui. Espero que vocês tenham entendido um pouquinho mais de juros compostos e juros simples e como calcular eles. Viram que foi bem fácil da gente calcular essa parcela aqui no programa, certo? Então tá, pessoal. Tenham um ótimo dia, espero que tenham gostado da aula.